Olá, pessoal! Mais uma vez no Pod Life. Como sempre, com pessoas incríveis. Aqui é Ricardo Bordião e vamos hoje conversar com um médico que tem uma história muito interessante. Ele é diretor do Ser Leblon do Rio de Janeiro. É apaixonado por futebol e pela família. Vamos conversar com ele? Roda a vinheta. Aqui é Ricardo Bordião, a gente está agora no Pod Life. Olá, Berger, um prazer. Pode chamar de Berger ou Dr. Berger? Como que você prefere ser chamado? Por favor, pode me chamar de Berger, sem formalidade. Ótimo. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua história. Fala um pouquinho sobre a sua vida. Ricardo, primeiramente é um prazer estar aqui com você, tá? No Pod Life. Quero agradecer o teu convite e falar um pouquinho da minha vida, da minha história na saúde, né? Eu trabalho na saúde pública já há 14 anos. Desde a minha formação como médico, eu trabalho no SUS e é onde eu me sinto útil, onde eu me sinto produtivo e é o maior combustível que eu tenho profissional, sem dúvida. A sua história veio, você é carioca mesmo ou você veio de outro estado? Eu sou de uma cidade chamada Barra do Piraí, que fica no interior do Rio de Janeiro. Subi na Serra das Araras, em torno de 2 horas mais ou menos daqui. Eu sou do interior do Rio, né? Certo. Uma cidade bem pacata. E vir para o Rio foi um grande desafio, né? Na verdade, eu já me identificava bastante com a cidade. Quando eu vinha nas excursões de escola para cá, eu sentia que eu estava me ambientando com a cidade, né? E me fascinava a beleza, a cultura, né? E eu falava para mim mesmo, um dia eu vou vir morar aqui, né? Eu não sabia que enquanto médico, né? Qual seria a minha profissão, mas eu já me identificava. E aí, com 17 anos, eu passo na Faculdade de Medicina, na extinta Gama Filho, e para mim foi um desafio muito grande, porque você vir de uma cidade pequena para uma cidade grande como o Rio de Janeiro, realmente é um desafio muito grande, mas me adaptei e até hoje vivo aqui, sou muito feliz e tenho grande identificação com a cidade. A sua vontade de ser médico, ela desde a sua infância ou... É desde a minha infância. Ou foi alguma coisa que te motivou? É desde a minha infância. Eu não tenho familiar médico, eu sou o primeiro da minha família, o meu irmão é o segundo e minha mãe já dizia que enquanto criança eu corria pela casa com um cordãozinho pendurado no pescoço, como se fosse um estetoscópio, dizendo que eu era médico, que eu queria cuidar das pessoas. Eu não sei de onde veio essa influência, esse instinto, né? Mas minha mãe já dizia que desde 6 anos de idade eu corria pela casa dizendo que ia ser médico e, felizmente, eu consegui realizar esse sonho. E assim que você veio para o Rio de Janeiro, né, você fez a faculdade, né, que é uma faculdade, é um grande desafio para qualquer estudante, né? E como foi o início da sua carreira? Como é que foi o seu interesse pela profissão? Onde você focou mais? Quando eu me formei, comecei atuando nas emergências. Comecei em regiões de grande índice de violência, grande índice de agressão à mulher, por exemplo, em Campo Grande. Então, foi muito desafiador, porque numa cidade interior eu não via tantos casos como esse, né? Então, primeiro que você recém-formado já iniciar numa emergência. Apesar de toda a preparação que a faculdade te dá, ali na realística a gente sabe que é diferente, né? E lidar com essas condições sociais peculiares que o Estado do Rio de Janeiro lhe proporciona, realmente é um choque de realidade. Então, foi desafiador, mas ao mesmo tempo estimulante. Eu acho que isso foi me motivando a crescer mais, a me profissionalizar mais, a estudar mais para lidar com esses cenários adversos que eu vivi durante todo o Estado. Você iniciou pela Secretaria de Saúde ou atuou em hospitais particulares? Como que foi a sua chegada iniciando como médico? Sempre na Secretaria Municipal de Saúde, né? Trabalhei nas UPAs do Rio todo o Estado, né? Trabalhei em Santa Cruz, trabalhei em Campo Grande, trabalhei em grandes comunidades como Vila Kennedy, Rocinha, Cidade de Deus, e vivendo essas diversidades sociais, né, de cada comunidade, isso me fez crescer bastante, não só como profissional, mas como pessoa, tá? Eu confesso que
são realidades que eu nunca tinha vivido na vida e, sem dúvida, me fez crescer. Eu imagino, eu já trabalhei na UPA Vila Kennedy e sei muito bem o desafio que é. O que é legal é que você faz uma identificação com essas comunidades, né? Uhum. Você passa a ser um médico, quase um médico de família, apesar de você estar trabalhando na emergência. Eu trabalhava 3 dias na semana lá. Então as pessoas já me conheciam pelo nome, me chamavam para ir almoçar nas suas casas, traziam presentes peculiares, como ovos de galinha, fruta, né? Até animais já trouxeram de presente. Então você cria essa raiz, essa identificação com a população. Essa é uma característica do próprio paciente, em querer agradecer, né? Eu lembro que quando eu trabalhei na UPA Vila Kennedy, que depois eu fui para a base, que era o IABAS, né? Uhum. Eu fui para a sede. A gente tinha feito um projeto, que esse projeto era para dar toda uma assistência ao paciente na hora que estava saindo já em alta. E os pacientes chegavam, quanto que é? Olha só. Perguntando, porque eles não acreditavam que todo aquele atendimento, todo aquele preparo era tão importante, né? E eles achavam quanto que custa, que eles, assim, as pessoas não têm ideia, né, como é todo o tratamento. Sim. Mas o seu caminho foi seguindo, né, até você trabalhar com gestão, que é o que você faz hoje. Sim. Como que surgiu essa ideia nova de gestão? Então, esse é um convite, né? É um fato muito curioso, tá? Porque enquanto médico, né, formado e me sentia útil trabalhando no SUS, sempre vem a pergunta por outras pessoas, principalmente que não é da área da saúde, qual é a sua especialidade? E isso me frustrava de uma certa forma, porque eu não me identificava enquanto cirurgião, enquanto oftalmo, enquanto dermato, o que é natural quando você sai de uma faculdade de medicina querer engajar já nessas especialidades. Sim. Então, de uma certa forma, isso foi me frustrando, apesar de eu já dentro dos meus plantões ter um espírito de liderança, de organização, né, de equipe. Então, surgiu uma oportunidade ainda no Serra Leblon em 2016, enquanto eu era médico da Sala Amarela, passando a visita. Na época tinha um diretor chamado César Fontes e precisava de um coordenador porque o atual havia saído do cargo. E ele foi me conduziu para esse cargo. Falei, olha, eu não sou muito jovem, não tenho experiência com isso, mas eu acredito que o espírito e a consciência de gestor dele tocou no coração dele e falou, não, vai ser você, vamos fazer uma experiência e vamos ver como você se sai. Quando eu assumi esse cargo, ainda muito imaturo, claro que ele me ajudou bastante, começou a despertar um ar de querer me especializar. Eu falei, olha, eu acho que é isso que eu quero. E eu lamento até hoje as cadeiras básicas de faculdade não abordarem esse assunto, porque eu tenho certeza que tem vários colegas que estão lá que são gestores, mas que não... Eu ia tocar nesse assunto. Eu observo muito que os médicos não têm essa aptidão por gestão, né? E nem por empreendedorismo. Sim. Mas quando eles têm essa aptidão, eles se tornam bons gestores, né? Porque é mais no assistencialismo, né? Então, é como você falou, às vezes tem bons gestores, mas ainda não deu aquele insight para poder atuar nisso. Você acredita nisso também? Com certeza. Eles têm soft skill, né? Só precisa realmente tratar isso, né? Eles precisam estudar sobre gestão para poder lapidar, vamos dizer assim, essa essência que está dentro deles, né? E foi assim, eu fui pegando cargos de gestão, pegando prática, me especializei em gestão em saúde pela FGV e gosto muito do que eu faço, realmente eu acho que eu me identifico com gestão e quero crescer ainda mais nessa posição, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu vou agora dar uma paradinha para falar do nosso anunciante, né? Temos a ZapMed, né? Que a ZapMed, ela nos apoia aqui no PodLife. É uma empresa que tem uma ferramenta muito importante para quem atua na saúde, né? Trabalha exatamente com WhatsApp, que é bem bacana para você que tem um consultório, você que precisa de agilidade, ela é bem eficiente. E temos a Interfinancial, né? Que é uma empresa especializada em consultoria previdenciária e aposentadoria especial para profissionais da área de saúde. Se você é médico, enfermeiro e atua na área de saúde ou possui mais de um vínculo de emprego, é possível que tenha pago contribuições para o INSS acima do valor dos últimos 5 anos. É muito comum, né, Berger? Sim. Principalmente a área médica, que tem
as pessoas atuam em vários lugares. Se você não tiver um controle, você acaba contribuindo aqui, ali, no outro hospital. Muito comum na área de saúde. Conheço vários colegas nessa situação. Então, a Interfinancial, ela tem esse trabalho, né? Esse trabalho exatamente para dar essa orientação, né? Alguns profissionais de saúde também podem ter o direito à aposentadoria especial com 25 anos de serviço, e o valor das contribuições que forem consideradas excedentes também pode ser recuperado. Caso haja interesse em verificar sua situação, se enquadra nos casos do qual eu comentei, vamos bater um papinho com o nosso consultor, que é Jean Ferraz, no telefone 21 9 088 9101. Essa é a dica para todos os profissionais de saúde, para que não faça isso, que é contribuir diversas vezes e, de repente, no final, ter uma contribuição melhor. A dica é essa. Vamos continuar com o Berger. Berger, o que você fala dos projetos do Serra Leblon? O Serra Leblon, ele é uma unidade que eu tenho um carinho muito grande. Como eu te falei, foi a primeira oportunidade que eu tive em gestão e é uma importante emergência localizada na área programática 2.1, que compreende toda a zona sul do Rio de Janeiro, até São Conrado, todos os bairros e grandes comunidades. Vidigal, Rocinha, por exemplo, estão inseridos nessa área, né? A gente é uma referência importante desde 2012, na sua fundação, no atendimento em urgência, emergência, clínica e pediátrica. Tá? A gente tem um plus também no segundo andar, que é uma UTI de 35 leitos de terapia intensiva, uma UTI geral tipo 2, e somos uma referência hoje já no atendimento para AVC e infarto agudo de miocárdio, doenças cardiovasculares. O CEA foi criado para justamente aumentar a capacidade instalada, né, no atendimento a esses pacientes clínicos que antes adentravam o Miguel Couto, que é um hospital essencialmente cirúrgico e também voltado para trauma. Então, auxiliou nessa divisão de atendimento e organizou. O grande projeto nosso hoje é lapidar essa expertise que a gente já tem no sentido da linha de cuidado do AVC e da cardiologia. A gente conseguiu implantar alguns serviços pioneiros lá, como a telemedicina, em cardio-neuro. A nossa UTI 1 é uma UTI já voltada para esses casos. A gente tem um protocolo de AVC onde a gente consegue fazer trombólise nesses pacientes que chegam com delta-T e sem contraindicação efetiva. E temos bons resultados. Tá? Nossa ideia é avançar ainda mais nisso, publicar artigos também. A parte acadêmica do CERA ela é muito forte. O Miguel Couto ensina, ele tem essa missão acadêmica e a gente quer também trabalhar esses nossos alunos para serem futuros profissionais da nossa unidade. Tem uma característica peculiar dos pacientes, porque ela está localizada na parte mais nobre do Rio de Janeiro, não é? Sim. Mas tem comunidades ao redor, né? Sim. Como é que você... É bem diversificado o nosso público, né? A gente tem basicamente idosos que infelizmente não têm hoje condições de pagarem os seus planos de saúde, hoje depende do Sistema Único de Saúde, e também uma população cuja a comunidade, o ambiente que vive, o IDH é muito baixo. Então a gente se depara com doenças, por exemplo, infecto-contagiosas, que não é qualquer região que vai nos proporcionar, né? Leptospirose, em alguns casos a gente já pegou, tuberculose é muito comum, né? E outras doenças infecto-contagiosas. A arbovirose, por exemplo, é um boom de casos quando isso explode, vamos dizer assim. Na época da febre amarela, vocês pegou essa... Pegamos 2 casos. Na época, me lembro que nós pegamos 2 casos. Um foi bem sucedido, a gente conseguiu recuperar a paciente, o outro, infelizmente, foi fatal. E como que foi, não sei se você estava já na direção na época da pandemia. Sim, estava. Como que foi esse boom aí, que para todo mundo foi bem difícil? Foi muito difícil, Ricardo. Muito difícil porque a nossa equipe, né, ela adoeceu. Ela adoeceu fisicamente, ela adoeceu psicologicamente. Então, muitas das vezes, não tinha médico para dar plantão. Então, a direção ela teve que estar lá presente junto da coordenadora, na época, a doutora Ana, foi muito parceira para cobrir esses plantões. Então, a gente trabalhou diuturnamente. Sábado, domingo, feriado, noite, dia. As minhas olheiras ficaram enormes. Eu perdi sei lá quantos quilos, porque eu não me alimentava. Fora o sofrimento, né, que a gente vivenciou, né, porque várias famílias perderam entes queridos. Então, foi uma experiência muito difícil, muito triste,
ao mesmo tempo de um engrandecimento pessoal e profissional muito grande, né? Tirar a lição realmente desse momento foi importante. Vamos falar um pouquinho do Berger pessoa, né? Pessoa física, vamos dizer assim. Fora do trabalho, como é que é a sua vida? Para quem conhece o Berger lá na emergência, quando você vai lá, atuando. Você gosta de futebol? Você, né, citou que tem a questão da família. Me fala um pouquinho de você. Sim, eu gosto muito, Ricardo, de aproveitar os momentos de lazer, apesar de serem raros, aproveitar bastante, né? Eu gosto muito de futebol, sou flamenguista, gosto de ir ao Maracanã, gosto de ver os jogos. É um momento realmente que a gente precisa, né, para espairecer um pouco a nossa cabeça. Sou uma pessoa família, gosto de estar sempre com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus irmãos em si, e gosto de praticar esportes, tá? Gosto muito de academia, gosto de andar de bicicleta, correr pela orla do Rio de Janeiro. Eu acho que esse momento é fundamental para qualquer profissional, não só da saúde, né? Porque é realmente uma válvula de escape. Então, gosto de ter esse momento de lazer. E qual é o seu maior sonho com relação ao sistema de saúde? O que você gostaria que acontecesse? Olha, o meu sonho é que o sistema de saúde seja cada vez mais integral, acessível a todos, que os investimentos governamentais realmente se ampliem nesse sentido e que a gente tenha um sistema um pouco menos burocrático, que a velocidade com que as coisas aconteçam nesse sistema seja um pouco maior, né? É um sistema fantástico, a gente atende nessa região, né, na Zona Sul, vários pacientes estrangeiros, a gente é referência para grandes eventos, Réveillon de Copacabana, Carnaval, teve o show da Madonna, agora vai ter a Lady Gaga, e a gente atende essa população. Então, quando o estrangeiro chega naquela unidade, ele fica abismado, porque ele acha que tudo é pago. Já teve caso de americano ser atendido lá, a gente for rodar um Eletra, ele falou, mas quanto que custa isso? A gente, não. É outra realidade. Né? É outra realidade. É um sistema fantástico, eu acredito muito, é o que me motiva. É claro que todo sistema ele tem que ser incrementado, ser desenvolvido, mas que é fantástico. Eu entrevistei outros colegas seus, inclusive da Secretaria de Saúde, e eles relatam sempre a questão da empatia, não é? Do lado humanizado do atendimento. Sim. Como que você, como gestor do Serra Leblon, pensa sobre isso e se você tem alguma ideia, algum projeto, para cada vez humanizar e se tornar o paciente e o médico ou os profissionais que atuam mais próximo do paciente? A gente tem alguns projetos de humanização dentro da nossa unidade. A humanização, ela é um dos pilares da nossa unidade, né? A gente sabe que quem está ali é o amor da vida de alguém, né? Então, não só o paciente, mas a família sofre com a moléstia, né? Vamos dizer assim. Então, a gente tem a musicoterapia, né? É um programa que a gente vai ao leito, tocando música, canta com o paciente. O nosso prontuário afetivo, a gente coloca o nome do paciente, o time de futebol dele, por exemplo, né? Bem legal. A gente conseguiu a instalação de televisões em todas as unidades de internação da nossa unidade. A gente sabe que o delírio, principalmente no idoso, está atrelado a ele não saber dia e hora, né? Onde ele está internado. Então, a gente colocou televisões, ele hoje pode assistir lá o jornal, a novela, e outros projetos que a gente quer desenvolver, que eu não vou dar spoiler, mas hoje mesmo eu estava conversando sobre um projeto que a gente vai implantar no hospital. Lá não tem um projeto Miroski ou não? Sim, lá é um projeto Miroski, foi fundamental para a gente fazer um investimento não só no CER, mas alguns serviços de cardio, neuro no Miguel Couto, dentre eles a telemedicina, como eu citei anteriormente. Bem interessante. Berger, eu vou dar a palavra para você agora, para você se expressar no que você quer falar com relação a projetos, as suas ideias. Aproveita esse espaço para aquela pessoa que está interessada em fazer medicina, quer se tornar um gestor público da área médica, que é uma coisa bem diferenciada. Qual é a sua dica para essa pessoa? E fica à vontade. Bom, a minha dica que eu quero dar é para você que pensa em fazer gestão. É uma temática não muito abordada dentro do ciclo básico de faculdade, mas não desista. Hoje existem diversas universidades, né, instituições que trabalham gestão e cursos, né, que você desenvolva isso, né? Eu acredito que a saúde precisa profissionalizar a gestão.
nossos hospitais, a secretaria, precisa ter cada vez mais profissionais técnicos e com entendimento do que é a gestão, né? E para a população em geral, a gente está num período agora delicado, a sazonalidade da pediatria, a gente está começando a ter um aumento novamente de internações de crianças com bronquiolite. Então, não deixem de vacinar os seus filhos, né? É super importante. E qualquer sinal de alarme, falta de ar, febre alta, prostração, né? Ou alteração do nível de consciência, levem a uma unidade de emergência. Só hoje nós tivemos 8 casos de internação na emergência. Então, certamente, com os dias frios próximos que estão por vir, a gente vai ter um aumento substancial nesse atendimento. Então, é isso. Não deixe de vacinar e se prevenir. É super importante. Quem quer saber sobre o Serra Leblon, qual a maneira da pessoa que está assistindo, querer saber um pouquinho as fotos, o que vocês têm as redes sociais? Sim, né? Nós temos um Instagram próprio. Ali, inclusive, a gente vai disponibilizando algumas rotinas da unidade, dentre elas os horários de visita, vídeos educacionais, né? E a nossa empresa é a FAS, que também disponibiliza a rede social para informações não só do SER, mas outras unidades que a gente faz a gestão. Berger, foi um grande prazer conversar com você. Como eu sempre falo, eu trago pessoas incríveis, né? Eu gostei muito de ter conversado com você, porque você é bem humanizado e está cheio de ideias, tão jovem e, ao mesmo tempo, com tanta experiência. Isso é muito bacana, sua excelência em fazer uma gestão interessante, né? Porque a gente não seguir o mesmo ritual, mas sim ter novas ideias, novos projetos, não pensar de uma maneira tão formal, né? Mostrar que o médico é um ser humano que está ali disposto a ter essa proximidade com o paciente. Eu te dou parabéns. Eu pesquisei um pouco do que você fez, eu fiquei muito encantado, né? E gostaria de deixar aberto o espaço do PodLife para quando você quiser falar de algum projeto, esteja aqui e pode ter certeza que será bem-vindo. Agradeço muito, Ricardo, pelo convite. Certamente vou voltar para falar de outros projetos aqui contigo, tá bom? Com certeza. Obrigado. Pessoal, não deixe de ver os novos episódios, vai ter muita coisa interessante. Não deixe de dar o like e se inscrever no canal, que entrevistas como essa vão ter outras também, tá? Estamos juntos. Um abraço.